Vamos lá, pessoal. Vamos sentando aí. Para compor a próxima mesa, eu gostaria de chamar a Soraya para participar da mesa conosco aqui. Ô, Loira, vem para cá, Loira. Soraya. Pessoal, vamos recompor aí? É. Hup. Olá, fala para o pessoal entrar aí. Pessoal, nós vamos iniciar aqui a segunda palestra. E o segundo painel é a implementação da lei 15.285 de 2025, o antes e depois da Polícia Judicial. Nós gostaríamos de chamar para compor a mesa o nosso colega, agente de polícia, Eduardo Marques André. Por favor, Eduardo. Senta aqui que eu vou ler o seu currículo. Obrigado. O Eduardo Marcos André é agente de polícia judicial, graduação em letras e direito. Vai ter um aqui bom já, né? Ô, já vai ajudar, Já vai viu, ter um rapaz? Tá aqui, ó. antecipando daí. Já melhorou bem o aqui, hein? Pós-graduado em Direito Penal Processual Aplicados, Direito Público, Tribunal do Júri e Execução Penal e Direitos Humanos. Mestrando em Direito Constitucional. Chefe da Divisão de Segurança do CNJ, desde outubro de 25. Integrante do GES, do TRF3, desde a primeira turma formada em 2020. 2020 até setembro de 25, Seção de Operações Especiais do TRF3, ROIS. Posse no TRF3 em agosto de 2015, Divisão de Segurança TRF3. Apresentador, roteirista e um dos fundadores do podcast Black Panther, QAP, Isso, Black Panther QAP, que versa primordialmente sobre a atuação da Polícia Judicial, bem como o funcionamento do Poder Judiciário como um todo. Queria agradecer. O Eduardo hoje atua no CNJ, né? E até tive fazendo uma visita durante essa semana a chefia lá hoje da Segurança Nacional, a Fernanda, que em outra oportunidade nós gostaríamos que ela estivesse aqui conosco, mas agradecer que o Eduardo aceitou o nosso convite para estar aqui. Como eu disse, os agentes de polícia, além da gente institucionalmente crescendo, nós estamos ocupando os espaços. E lá no início a gente já falava da questão da construção da nossa doutrina, do nosso acúmulo, tanto de prática quanto de conhecimento, das nossas teorias, que ela deve ser feita por nós, pelo dia a dia do conjunto do nosso segmento,
e pelas nossas lideranças, pelos nossos formuladores que nós temos dentro da polícia. E eu me lembro que eu estava na inauguração da Escola Nacional da Polícia Judicial, me lembro na época, no evento, estava junto com o Darney, e o Darney falava, ó, na última semana do mandato do ministro Fux, vai um PL para o Congresso Nacional, né? E o Darney tinha essa informação privilegiada. O projeto 2447 tramitou, tivemos dificuldade em ampliar o projeto, mas, sem dúvida nenhuma, um avanço. A aprovação desse projeto teve uma presença muito importante dos agentes de polícia judicial, da FENAJUF e da GEPOJUS. Me lembro os chamados da GEPOJUS na CCJ, o chamado da categoria e a presença da categoria uniformizada nesses espaços, né? Foi fundamental para que a gente rompesse as resistências que existiam, tanto de deputados que acabavam não querendo que o projeto avançasse, de outras forças policiais que tinham resistência ao avanço do nosso projeto. Então, acho que a gente vem, no dia de hoje, aqui com o Eduardo, falar um pouco do que muda, do que pode mudar agora, a partir de agora, com essa nova lei. Tá bom? Está com a palavra, Eduardo. Acho que você tem 20 minutos aí para fazer uma palestra para nós, tá bom? A gente só consegue deixar o computador aqui para poder passar. 30 minutos. Isso é Muda de 30 minutos. 30 minutos. Quer mudar Muda de- você de cadeira para cá, você fica mais. É que a gente mexe aí, estraga. Não dá para avançar nas páginas. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia, né? Agradecer o convite aqui do FENAJUF participar do 10º Conapol. Como o Zé Aristeia já me apresentou, né? Eu sou o Eduardo Marques, hoje estou na condição de chefe da divisão de segurança do CNJ. E é uma honra estar aqui, né? Conheço vários Fala colegas. mais perto que eu acho que. Melhorou? Melhorou, né? Conheço vários colegas lá de São Paulo, né? Sou oriundo do TRF3. E a importância para mim é gigante, porque o que eu tenho de polícia judicial, tem colegas aqui que, quando eu tenho 10 anos apenas, né? Então, estar aqui, poder falar, colaborar, mas principalmente aprender também, é de suma importância. Inclusive, aqui até quero lembrar que quando eu assumi lá no TF3, o chefe da divisão de segurança lá do TF3 era o Darney, né? Então, ele que me deu as boas-vindas. Então, para mim é muito significante, né? Reencontrá-lo aqui. E eu, a Fernando e o Antunes, né? Exatamente, ó. Tá vendo? As categorias de base deu certo. E aí, pessoal, também queria fazer um agradecimento especial à Fernanda, né? Foi ela quem me convidou, ela foi convidada pelo ministro Fachin para nessa gestão dos 2 anos no CNJ. E ela acabou me convidando, né, para montar a equipe dela, super competente. E como a ministra Vera falou há pouco, e o Zé Aristeia também fez observação, a importância da representatividade, né? A Fernanda ela não pôde vir porque ela já tinha um compromisso marcado há muito tempo, né? Mas eu estou aqui com a responsabilidade também de tocar no assunto, de lembrá-la e agradecê-la publicamente pelo convite, né? E por fim, agradecer aqui o Zé Aristeia, a Soraya, que compõe a mesa comigo. E como o tempo é curto, né? Falaremos aqui da implementação da Lei 15.285, o antes e o depois da Polícia Judicial. Antes eu vou fazer um breve evolução histórica aqui. Provavelmente todos já sabem, mas só para contextualizar melhor e aí depois eu explico onde eu quero chegar. A evolução normativa da Polícia Judicial, né? A Lei 973 de 49, nós tivemos a criação da Guarda Judiciária no caso, e é curioso, né? No primeiro momento a gente teve essa nomenclatura de guarda, depois com a Lei 5.414 de 68, mudamos para a Guarda de Segurança, de 73, na Lei 5.985, que até então, quando eu entrei, estava nessa condição, a nomenclatura Agente de Segurança Judiciária, que perdurou aí até 2020, né, com a Resolução 344, onde passamos a ser chamados de policiais judiciais, né, agente na condição de técnico e inspetor na condição de analista. E a Lei 15.285 veio para referendar, né? Alguns amigos meus comentam que, para quem tinha dúvida, agora a Polícia Judicial está em lei,
com essa nomenclatura, e isso tem um peso simbólico muito significativo, né? Todos nós temos experiências de que outras forças, outros colegas, nos desmerecíamos, né? Nos desmerecia, melhor dizendo, porque não estávamos na lei, por resolução, a despeito da resolução ser ato normativo primário, mas essa discussão acabou, né? Então não tem nem mais margem para esse tipo de observação. Pessoal, qual que é a importância da nomenclatura profissional? A gente viu aqui rapidamente a evolução. Eu, quando entrei em 2015, colegas do gabinete onde eu trabalhei, enfim, toda a experiência ali de tribunal, até hoje isso acontece, o pessoal nos via muito como motorista, né, no primeiro momento. A gente viu a questão da guarda anteriormente, mas depois a gente, já na minha experiência pessoal, nós sermos tratados como motorista. Falava-se muito, ainda hoje, como segurança, e também usa uma nomenclatura como agente, em que pese, né, a maioria de nós aqui somos agente da Polícia Judicial. Com a questão da lei, fica muito claro, né, que é o agente da Polícia Judicial ou o inspetor da Polícia Judicial, no caso dos IPJs, né? Mas o que eu queria tocar na tecla aqui, senhores e senhoras, da importância de a gente se investir enquanto policial. A gente percebe, certamente não é a maioria dos colegas aqui, haja vista aí a atuação sindical, associativa, isso já traz um senso crítico mais aprofundado, mas colegas no dia a dia ainda não se veem como policiais. E isso é importante para nós, a gente se investir, porque não podemos ficar só com bônus, né? De repente, numa questão de algum status, de repente, de você ter pleitear alguma aquisição de alguns direitos que até então a gente não tinha, dado o peso da mudança da nomenclatura, mas também tem responsabilidade, né? Então é importante que nós assumamos todas essas questões, né, que a nomenclatura traz, e a gente se investir como policiais judiciais. Então, acho de muito bom tom, sempre, né, e os colegas que estão nos assistindo, ou agora ou posteriormente, sempre batermos na tecla, né? Policial judicial, eu gosto desse termo porque ele é mais amplo, né? Independentemente de ser agente ou inspetor, né? Haja vista a maioria de nós somos agentes. Policial judicial eu acho que define bem, né? Então a gente se investir do termo eu acho bastante importante. Quais são as principais inovações da nova legislação? A reestruturação das nomenclaturas, né, que já falamos há pouco. Então, estamos consignados hoje em lei, né, como agentes da Polícia Judicial ou inspetores da Polícia Judicial. A questão da garantia do porte de arma, que é uma briga antiga, né, e não podemos deixar de fazer o reconhecimento, né, às associações, aos sindicatos, a própria atuação no dia a dia dos colegas. Até porque, para sermos considerados policiais, não ter um porte de arma era algo que o pessoal naturalizava, normalizava. E eu que tenho experiência, acredito que a maioria de vocês também, de outras forças de segurança pública especificamente, você ser considerado policial e não ter os meios para atuar como tal no mínimo, né, talvez até um quê de esquizofrenia nessa história, né? Então, a nova lei trouxe essa questão da garantia do porte de arma para nós, obviamente, mediante, sob comprovação técnica e psicológica, né? E importante, né, pessoal, o efetivo exercício na função. Já chegou casos a nós lá no CNJ, mas também enquanto eu estava no TRF3 havia essa discussão. Colegas, por uma série de motivos, que estavam trabalhando desviado da função de segurança, né, já querer voltar, né, enveredar, né, voltar para a origem para poder ter acesso ao porte. Então, enfim, tem que seguir todos os procedimentos, os requisitos necessários. E volto aqui, a questão da investidura na condição de policial, né? Do contrário, temos essa complicação, né? E uma coisa importante, pessoal, que é também uma demanda antiga e mais que necessária, a possibilidade de acumulação da gás com a FC e com a CJ, né? Então, a nova legislação foi muito importante, né? A 15.285, por quê? São conquistas que mudam, de fato, o nosso patamar, né? A gente muda de paradigma, tanto junto aos órgãos que a gente trabalha, mas também na questão da respeitabilidade de outras forças. Vou falar até nos próximos slides, num assunto específico, que não basta só a gente fazer um trabalho de excelência, né, pessoal? A gente precisa aparecer e divulgar isso daí. E aqui temos vários colegas, né? O próprio Vilaz, o trabalho que a Geopojus faz, tem até o colega lá, o Robson, que está lá no fundo, né? São colegas que e eu também faço parte disso, né? De alguma forma, eu tento colaborar. A gente precisa fazer sempre um bom trabalho e nesse bom trabalho divulgar. Porque o que eu percebo hoje, trabalhando no órgão de cúpula?
muita coisa não chega até eles, né? Não chegam, simplesmente não chegam. Então, se a gente não tem um acesso direto, seja pessoal ou uma maneira hoje que as redes sociais têm de a gente fazer chegar de alguma maneira o trabalho que a gente faz, para a gente conseguir o respeito, o reconhecimento, acaba sendo mais difícil mesmo, né? Então, esse trabalho de excelência, mas também de divulgação, acaba sendo ímpar, né? Acaba sendo necessário. Travou aqui, não é? Só um minutinho aqui, pessoal, que acho que vamos ver se vai agora. Tá bom? Inclusive, né, pessoal, aproveitando esse pequeno contratempo técnico, né? O Zé Sté foi lá no CNJ na quinta-feira? Quinta-feira, esteve lá. Quinta-feira. Ele e o Alexandre, e batemos um papo bem legal e falamos dessa importância, né, de estarmos reunidos. É uma peculiaridade também da nossa Polícia Judicial é que as polícias do 144, Polícia de Segurança Pública, né, 144 da Constituição, elas são, né, na perspectiva do direito constitucional e administrativo, um órgão único. Então, para eles se mobilizarem, acaba sendo mais fácil. No nosso caso, por sermos uma polícia do Poder Judiciário, a gente tem essa peculiaridade. Porque cada órgão, né, seja um tribunal, seja uma seção judiciária, é um órgão, cada tribunal ou uma seção judiciária é um órgão específico. Então, para a gente poder mobilizar todos nós aqui é muito difícil, é mais difícil, não é muito difícil, mas daí a importância também desses eventos, né, que a gente está participando hoje aqui. Voltando aqui no material, deixa eu ver se eu não pulei nenhum. Tá certo aqui. Os desafios para o fortalecimento da nossa carreira, né? Eu já falei aqui um pouquinho, já na perspectiva da nova lei também. A gente assumir plenamente a nossa identidade visual, inclusive a minha esposa está aqui presente, eu tive que fazer esse trabalho em casa, né? Por quê? Ela também é servidora do judiciário, né? Apesar de não parecer, mas há quase 20 anos, né? E ela também, ela trabalhou no TRF1, TRF2 e agora ela está no TRF3, né? E a experiência, a percepção que ela tinha de nós, enquanto agentes de segurança à época, agora policiais judiciais, destoava um pouco daquilo que ela imaginava que era o ideal, né? E aí, vendo o meu trabalho com os meus colegas, né, os trabalhos todos nossos aí de cunho nacional, ela foi mudando de lado, né? Então hoje nós temos aí uma grande entusiasta, né? Inclusive na repercussão de coisa da nossa carreira ela ajuda muito. Mas por que que eu a citei como exemplo? Se a gente não convencer os colegas, sejam os outros policiais judiciais, mas outros servidores também, e a alta cúpula ali do Poder Judiciário, a gente realmente não consegue ter o reconhecimento que a gente espera, né? Sensibilizar aqui os colegas, demonstrar o quanto nós somos imprescindíveis, né, quanto a Polícia Judicial é imprescindível para assegurar a autonomia e a independência do Poder Judiciário, né? A gente ouviu aqui agora há pouco, né, a brilhante palestra aqui da ministra, né, Vera Lúcia, no contexto eleitoral, mas isso acaba irradiando para o Judiciário como um todo, de fato, né? E uma coisa interessante, pessoal, o CNJ, a gente está trabalhando para fazer um diagnóstico, né, da Polícia Judicial, da segurança institucional como um todo. O penúltimo foi em 2018, aí teve o de 2021, e agora estão fazendo 2026. Acabou demorando um pouco, inclusive nas gestões anteriores, por causa da pandemia, né, e as outras atuações importantes que foram feitas. Mas a gente percebe o quê? Nós temos hoje cerca de quase 4.000 policiais de outras forças trabalhando no Poder Judiciário, né? Então, esse é um dado que a gente sabe que tem bastante, mas é um dado que choca um pouco, né? Se ao mesmo tempo nós somos 6.000 policiais judiciais, de outra forma, temos ali também 3.800, para ser mais preciso, né? Policiais que trabalham no Poder Judiciário. Deixando muito claro aqui que a gente tem todo o respeito e sabe da importância das outras forças, mas a gente não quer e não vai tomar o espaço de ninguém. Na verdade, a gente quer reaver um espaço que é nosso, né? O Poder Judiciário, nós somos servidores do Poder Judiciário, é importante que nós ocupemos esse espaço, né? Claro que temos as peculiaridades dos TJs locais, com Constituição estadual, a gente sabe dessas dificuldades todas, né? Mas é só para deixar claro, esse é um número que chama muito atenção, por quê? A gente tem muito para convencer e muito espaço para conquistar, ou como eu prefiro dizer, reconquistar, né? Inclusive, na questão curricular, que eu fico um pouco desconfortável, mas eu fiz questão de colocar aqui,
o mestrado que eu estou cursando. Por quê? O tema do meu mestrado vai ser, já é, né, na verdade, Polícia Judicial na sua atuação enquanto segurança pública institucional. E o subtema dele é a importância e a imprescindibilidade da Polícia Judicial ser gerida pelos seus próprios, pelos servidores do próprio quadro. Isso, inclusive, o colega lá, acho que fez até essa observação, né? Também não encontro do que ele fez, porque é um espaço que a gente precisa, né? E é um espaço que é nosso, né, pessoal? Então, se a gente não se investir, se a gente não se mobilizar, como a gente tem feito aqui, a gente não vai ocupar nunca, né? Esse espaço que de fato é nosso. Óbvio que vai ter que ter um momento de transição, mas as outras forças também entendem isso, né? Se não entendem, precisam entender. Até porque, até para ser justo, se eu já fui de outras forças, né? Então, se eu tivesse na condição de vários colegas de outras forças tivesse por no Tribunal Judiciário, depois de 10 anos, eu aceitaria também, viu, pessoal? Então, assim, a gente precisa brigar pelo que é nosso. Mas eu entendo, né? Quem não é do judiciário e trabalha no judiciário, é porque o judiciário realmente dá uma condição muito melhor para ser trabalhado do que nas polícias do executivo, mais precisamente, né? Aí eu trouxe aqui um recorte interessante da Câmara dos Deputados, ou seja, está falando da Câmara Federal, né? Na qual fala da nova lei que reorganiza a polícia do Poder Judiciário. Aí o subtema dela aqui me chamou a atenção, que consta lá, a Polícia Judicial é a força de segurança interna do Poder Judiciário. Por que eu fiz questão de trazer esse recorte? Né? Peguei na Câmara dos Deputados, né? Eu coloquei inclusive aqui a fonte depois, porque nós vamos muito além de uma segurança interna, né? Então, tem muitos colegas nossos que ainda não têm essa percepção, mas já foi, né? Foi-se o tempo de que nós éramos, como muitos dizem de maneira pejorativa, zeladores de prédio e coisas tais, né? Inclusive, trouxe aqui algumas atuações em que eu fiz parte, né, de alguma maneira, junto com alguns colegas da nossa atuação, para poder fazer o link dessa nova visão que temos, desse conceito que está sendo trabalhado, vou trabalhar no mestrado, da questão da segurança pública institucional, né? Porque, tal qual a polícia legislativa, citar a federal, que está melhor estruturada, os poderes, para serem independentes e harmônicos entre si, precisam que ter as suas forças de segurança atuando de maneira alinhada, né, com a questão, inclusive, do ethos de cada carreira, para que a gente não tenha problemas como tivemos historicamente, né? Não vou enveredar por esse lado, mas tivemos recentemente aqui no Brasil em que o Poder Judiciário, em algum momento, precisou de atuação de uma força que não era do Poder Judiciário, e tivemos alguns contratempos, né? Inclusive históricos aí. Não percamos tempo nesse assunto, porque não é a nossa pauta, mas só para referendar e apontar aqui a importância da nossa polícia, né? Do Poder Judiciário até a própria polícia. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de missões e atribuições externas nossas, né? Então, dentro das nossas atribuições, a gente fazer a escolta dos ativos do Poder Judiciário, que é atribuição nossa, por óbvio, né? Então, seja dos membros do Poder Judiciário, as autoridades, mas sejam também servidores, sejam ali material de valor, né, vultoso, cabe à nossa atuação, que é uma missão que vai muito além da parte externa, né? Melhor dizendo, interna do prédio, né? Como muitos ainda acreditam que é nosso limite de atuação. Apoio aos oficiais de justiça. Provavelmente alguns outros estados do Brasil também já façam isso, mas como eu sou de São Paulo e nós somos muito próximos aos colegas do TRT2, que é a Polícia Judicial lá, é num nível ímpar, né, excelente, eles já fazem esse acompanhamento, né, fazem a segurança nos cumprimentos de mandados, né, dos oficiais de justiça. Inclusive, né, eles têm atuado inclusive, dada a demanda lá, como oficial de justiça ad hoc, né? Então, um trabalho que já faz externo ali, né, de grande relevância. Tem também a atuação que a gente faz com comissões especializadas. Então, lá no TRF3, a gente tem uma comissão de soluções fundiárias, né, da qual eu participei muito ativamente. E você tem lá as demandas, as ocupações, né? E o Poder Judiciário precisa ir até lá para poder fazer essa conciliação. E a nossa atuação ali de segurança de dignitários, mas também dos ativos do Judiciário, né? Porque vai uma comissão, inclusive, de servidores, fica a cargo e responsabilidade nossa da Polícia Judicial. Então já tem um trabalho muito bacana sendo feito nesse contexto. E também estamos trabalhando para fazer uma atuação ímpar junto à Comissão de Combate ao Trabalho Escravo e ao Tráfico de Pessoas, né? Então, se a gente for pegar o nível e relevância
desse tipo de atuação, né? Numa perspectiva aí de interesse social, realmente tem uma importância ímpar, né? Então, temos muito, 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 muito a se fazer. Outra coisa importante também, né, é o apoio a programas, que certamente vários colegas já participaram, no Pop Rua Ajude, e também a Justiça Itinerante do CNJ, né? Vai aos rincões aí do Brasil, normalmente pro norte, onde a cidadania, a dignidade e o poder judiciário não chegam. Então tem uns trabalhos ali muito bacanas sendo executados, e toda essa questão de logística e segurança é feita pela Polícia Judicial, né? Inclusive teremos uma agora em maio, para a Ilha de Marajó. Serão lá, a atuação será em três cidades, né? Breves, Melgaço e Portel, sendo que Melgaço, salvo o melhor juízo, é o IDH mais baixo do Brasil, né? Então tá aí o desafio e é um trabalho muito bacana, né? Que é um trabalho, inclusive, e é o compromisso nosso, né? Na gestão, inclusive, da Fernanda, de também divulgar isso para fora do Poder Judiciário. Porque a gente tem a intranet lá do CNJ, o trabalho é feito, o pessoal da comunicação lá é excelente, mas é quando você pega o link e vai compartilhar, você precisa ter a senha da intranet, do CNJ. Então acaba sendo muito limitado, né? Então a gente tem trabalhado para que a gente possa divulgar ainda mais o trabalho nosso aí da Polícia Judicial, como um todo, né? Aqui eu já dei uma pincelada falando nessa perspectiva da Polícia Judicial pós a edição da nova lei. E um dos trabalhos que tem sido feito é essa nossa possibilidade, e, claro, vai ser um momento oportuno aí mais para frente, inclusive, há cerca de 2 ou 3 meses, a gente recebeu até a visita do Darney e de um outro colega, policial legislativo, o professor Fernando Marinha, para a gente tratar desses assuntos, né, do nosso reconhecimento enquanto segurança pública institucional, não só para o judicial, mas as polícias institucionais como um todo, porque a gente sabe da nossa relevância para a sociedade, né? E a gente tem trabalhado muito em cima disso. Essa é uma perspectiva que eu acho muito bacana para nós. Depois, aqui a gente pode bater um papo, né? Vou colocar os meus canais de comunicação à disposição. Eu acredito que a gente tem muito, muito para extrair desse conceito e a gente poder crescer aí um pouco mais, inclusive, né? Outras perspectivas e reivindicações interessantes para nós considerarmos, né, enquanto carreira, e certamente isso já foi debatido em algum momento, né, além do reconhecimento nosso enquanto segurança pública institucional, estender a gás para aposentadoria. É importante dizer, a gente trabalhando na área de segurança, né, com porte de arma, todo o risco que a gente corre, todo o risco inerente da nossa atuação enquanto policial, a gente ainda não ter essa possibilidade é inimaginável. Isso vai acontecer em algum momento, mas é uma demanda que depois da lei, né, da 15.285, isso ganha força e todos nós aqui temos trabalhado para que isso aconteça, né? Dentro desse contexto, a conversão da gás, da mudança de nomenclatura para GAP, né, gratificação de atividade policial, é algo interessante também, né, do ponto de vista da nossa carreira, porque as palavras têm poder, né? Tem essa questão semântica e que eu me apego muito, até pela questão da formação em letras, e a gente tem essa a importância. Fazendo uma pequena digressão aqui, tem alguns colegas, a gente acompanha, né? Uma força amiga, alguns colegas das guardas municipais acham que, pô, virar polícia municipal é besteira, o importante é as atribuições e tal, tal, tal. Eu discordo. Eu acho que quando você coloca o nome, a nomenclatura polícia, você muda o peso, você aumenta a responsabilidade, mas você muda o peso das coisas. Então, você tem um valor semântico ali, as pessoas, elas têm, apesar das dificuldades que as polícias têm no Brasil como um todo, né, de reconhecimento, mas isso tem uma imposição cultural e responsabilidade também, né? Então, na nossa gratificação, a gente mudar de gás para GAP, eu acho bastante, bastante salutar. E a questão não menos importante, né, considerando até a nossa média etária, gosto muito de lembrar e agradecer também para eu estar aqui conversando, falando, né, participando. Muita gente veio antes de mim e pavimentou o caminho, né, pessoal? Então, eu tenho muito respeito mesmo e reconhecimento pro pessoal que tem 20, 30, um colega falou 35 anos, né, de casa. Poxa, 36 anos? Então, rapaz, eu tenho quase isso de idade. Não, obrigado, eu tenho 42, né? Mas eu tava sendo alfabetizado já. Então, pô, nada vem do nada, né, pessoal? A gente precisa, para ocupar determinados espaços, eu falo aqui não de maneira individual, mas de uma maneira coletiva, é um trabalho de várias mãos e nem sempre isso é visto
e reconhecido, né? Então eu faço aqui o meu reconhecimento público por todos que vieram antes de mim, né? Mas principalmente também pegando já fui mais novo, né? Mas pegando a molecadinha, os colegas novos que estão chegando, né? Conversei muito lá no Supremo com vários desses colegas, da responsabilidade que eles têm, né? De chegar agora numa condição muito melhor, né? Que enfrentamos e poder continuar fazendo a roda girar, né? Que essa força motriz aí não pare. Aí, para fins de consolidação da nossa identidade profissional, pessoal, a gente precisa de fato ter esse fortalecimento institucional, né, com o reconhecimento dessas nossas demandas. A capacitação contínua, ela é importante, né, porque também não podemos cair na esparrela, né, na armadilha de que poxa, viramos policiais, logo nós somos muito bons, damos conta de tudo, não precisa fazer mais nada. A gente sabe da importância de se qualificar, de se requalificar, né? A questão da reciclagem, de sempre procurar coisas novas, porque senão a gente fica num círculo vicioso, né? A gente se acomoda, aí a gente se acomodando, a gente não entrega, e se a gente não entrega, a gente não tem serviço para mostrar, se a gente não tem serviço para mostrar, as pessoas não vão reconhecer a nossa importância, né? Então a gente precisa sempre estar atento para isso. E também para nossa identidade profissional é importante que a gente sempre atue na perspectiva da garantia da independência e da autonomia do Poder Judiciário. Hoje, o Supremo Tribunal Federal e o CNJ, vou citar aqui os órgãos de cúpula, eles são majoritariamente não, totalmente ocupados os cargos de gestão ocupados por policiais judiciais. E isso algo muito simbólico. Óbvio, temos outros tribunais que não estão nessa condição. Não estão, mas aí, por enquanto, ainda, a gente vai mudar essa realidade. E a gente vai mudar essa realidade sem guerra, sem excesso de beligerância. Tem a questão diplomática, tem a questão da atuação sindical, atuação associativa e principalmente o trabalho do dia a dia. Isso vai desde da nossa atuação junto a uma vara ali que fica afastada, que no primeiro momento a gente pode achar que não tem tanta relevância política, mas a gente sabe da importância de cada um nessa engrenagem, até a atuação nossa junto aos órgãos de cúpula, né? Que é o que a gente tem feito. Então, ter o CNJ já na gestão da Fernanda, isso se manteve, né? Mas é importante reconhecer que na gestão anterior já sim o foi, né? De todos os cargos serem ocupados por policiais judiciais, né, na gestão do Igor, já foi assim, e no Supremo já vem algumas reconduções do secretário lá do Schettino, né, nessa condição. Então, é um espaço importante, né, a gente sabe da responsabilidade, sabe do trabalho, e vamos dar continuidade para isso, para que a gente cresça sempre mais, né, a gente ocupe mais esse espaço aí que é nosso, né, como eu disse mais cedo, a gente não quer tirar nada de ninguém, a gente só quer reaver o espaço que nos é de direito, né. E para finalizar aqui, pessoal, dando ali o tempo, temos mais 4 minutinhos. O que que a gente espera do futuro da nossa Polícia Judicial? É a gente fazer um pouquinho a cada dia, a gente convencer as pessoas, né? Quando eu falo convencer as pessoas, convencer o colega de trabalho, convencer a família, né? Tem um amigo que é muito caro, policial judicial, e ele tem um fato interessante. Ele mudou essa visão. Mas não faz tanto tempo assim, ele formado em direito, também um cara muito, muito, muito inteligente, né? Muito estudioso. E o filho dele não sabia que ele era policial judicial. Por ter feito direito, ter feito a prova da OB, o filho dele perguntava, né? Ô papai, qual que é o seu trabalho? Eu falo, eu sou advogado. Então, de alguma forma, ele não se investia da nossa carreira. E quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei muito. Assim, não vou falar que eu fiquei chateado, mas eu acusei o golpe, né? Porque, diferentemente disso, com o meu filho, eu faço questão de mostrar pra ele. Ele tem a roupinha dele, ele participa. Quando a gente faz algum tipo de vídeo, ele ajuda a divulgar, pede pra família. Não estou querendo dizer aqui que eu vou podar outras oportunidades profissionais para ele, mas eu tenho muito orgulho de ser policial judicial, e tenho mesmo, e eu quero que meu filho tenha orgulho daquilo que eu faço, daquilo que a gente faz, né? Então, contei essa história porque a gente precisa convencer todas as pessoas dessa nossa necessidade, né? Dessa nossa importância. E, pessoal, a questão do porte de arma, da responsabilidade, o termo de polícia é algo muito sério, né? Já trabalhei em outras forças que
trabalhei, só para contextualizar, trabalhei eu cheguei a ser aluno oficial na Polícia Militar de São Paulo, fui policial civil lá em São Paulo, inclusive, e vi muita coisa errada acontecer, de responsabilidade, de falta de noção mesmo institucional. E claro que a gente não é ingênuo de achar que conosco, em algum momento, a gente não vai ter algum tipo de problema, mas acho que, pela posição de gestão que eu ocupo hoje, estar aqui conversando com vocês, acho de muito bom tom sempre lembrar, né, que a gente tenha essa noção do que está em jogo. Porque nós somos uma polícia nova, né? Nova no sentido de nomenclatura, né? Não do cargo em si. Isso traz muita responsabilidade mesmo, né? Então que a gente sempre use aí com parcimônia, com cautela, mas também com vontade de fazer as coisas acontecerem melhor, né? E crescer sempre mais. E, pessoal, outra coisa importante, até citei no começo, mas até para poder finalizar, eu coloquei aqui as redes sociais das quais eu administro, né? Faço parte da administração, inclusive do nosso podcast. Até quero falar dele rapidinho, até peço permissão para tanto. Mas como eu citei aqui o Robson, o Evilás, o trabalho da Gepojus e vários outros colegas, da gente poder divulgar, né? De a gente, sei que para muitos às vezes até é desconfortável, a questão da tecnologia, às vezes não tem muita familiaridade, mas a gente percebe que isso dá muito retorno com a alta cúpula. Eles acabam tendo acesso, então se você é mais próximo, ô doutor, excelência, o vídeo que a gente fez, falou do senhor, falou da senhora, isso acaba abrindo portas. E por que que eu tô. Só para poder encerrar, a ideia do podcast que a gente tem foi justamente para poder dar espaço para a Polícia Judicial, né? Lá no TF3 a gente, por óbvio, não tinha espaço para falar dessas questões, e a gente falou, como é que a gente pode tentar falar isso de fora para dentro, de dentro para fora, né? E aí pensamos dar espaço para os nossos colegas, né? E também para colegas de outras forças, primeiro para a gente ser reconhecido por eles. Não reconhecido no sentido de precisar da chancela deles para existir, mas para saber que eles existem, né? Às vezes você está numa spot, você está numa atuação e por algum motivo você está lá com o highlight ligado, sirene, fazendo um acompanhamento de uma autoridade, inclusive isso já aconteceu na prática, e aí a PRF, a Polícia Militar ali, rodoviária, ela vai e te aborda. Então, eles precisam saber que a gente existe, né? Mas também e principalmente para a gente poder dar espaço para nós, policiais judiciais, falarmos. Então, pessoal, que fica aberto o convite, quem puder, quem quiser, poder falar conosco. A gente grava lá em São Paulo, nós vamos começar a gravar aqui em Brasília. Então, por favor, que a gente precisa mesmo de que as pessoas falam. Nós somos 26 estados, além do DF, né? Então, tem muita gente boa e muita gente com conhecimento para repartir. Então, até faço um pedido, depois a gente vai conversando aqui, para que a gente ocupe esse espaço para poder difundir cada vez mais aí a nossa polícia judicial. Tá bom, pessoal? Em princípio era isso. Aí vamos passar aqui pro nosso colega Zé Lister